Gênesis 1 é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aí. Deixa aberto aí, vamos fechar os olhos. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos por esse domingo, Senhor. Seja louvado, meu Deus, meu querido Deus, Senhor e Salvador de nossas almas. Seja nesse dia adorado e louvado. Num tempo e num século onde ninguém tributa a ti glória, onde os cultos são antropocêntricos, onde as pessoas não têm mais temor ao seu santo nome, onde o Senhor não acha mais um lugar de adoração. Que o Senhor possa encontrar aqui, Senhor, nessa assembleia de santos, naqueles aos quais o seu Filho verteu o sangue, aqueles que foram resgatados da sua vã maneira de viver, Senhor. Que o Senhor possa ser adorado, exaltado, glorificado, Senhor. Que na minha fraqueza, na nossa fraqueza, o Senhor obtenha glória para si. Que ninguém usurpe a sua glória. Que ninguém ouse tocar na arca, porque se tocar que caia morto, Senhor. Que haja temor nesse lugar. Eu sei que há aqui corações duros. Eu sei que há corações frios aqui. Eu sei que há pessoas aqui irreverentes, que não se importam com a sua santidade, que não temem as autoridades, rebeldes. Mas mesmo esses, quebranta o Senhor. Mesmo esses que procuram farras, contendas e porfias, esses também quebranta-os, perdoa-os, leva-os à cruz, leva-os a arrependimento. Aos sinceros e piedosos, aos fiéis e simples, honra-os essa noite com seu poder e a sua misericórdia. Engrandeça seu nome, como nenhum outro pode ser engrandecido diante da sua majestade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento. Gênesis fala da criação, é a gênese da criação, o começo de todas as coisas. Como todas as coisas vieram a existir. No princípio, criou Deus o universo, os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E havia trevas sobre a face do abismo. Há muita discussão teológica quanto a esses dois primeiros versículos. Se no princípio fala o princípio de tudo, se Deus criou, se tudo o que foi criado veio a existir ali, no versículo 1, desde os céus dos céus, os anjos, os principados, até a terra, ou se no princípio, o princípio da matéria, já havia o mundo espiritual, o mundo angelical sido criado, e ali é o princípio da criação da matéria existente, da matéria, né? Da terra, dos animais, dos peixes, e até chegar no homem. Alguns também falam da diferença do versículo 1 para o 2. Deus cria a terra perfeita, e o verso 2 sobre a queda de Lúcifer. Quando Lúcifer, Satanás, o querubim ungido, é lançado do céu para a terra em rebeldia a Deus, ele então deixa a terra sem forma e vazia com o impacto da queda dele. Alguns acham improvável essa afirmação. E sim, que a afirmação do verso 2 significa que Deus criou os céus e a terra. Verso 2, era sem forma e vazia. Então alguns acreditam que Deus não cria nada sem forma e vazio. Deus cria no verso 1 perfeito, no verso 2 a queda de Lúcifer transforma a terra num caos. Esse sem forma e vazia significa caos. Outros acreditam que sem forma e vazia no 2 é que Deus ainda não havia acabado de fazer, de criar. Por isso ela ainda estava em fase de construção, de formação. E assim por diante. Então nós temos algumas vertentes nesse sentido.
Mas eu quero usar esse texto para falar algo bem simples para você. Eu quero falar, o título da minha mensagem é Sem Forma e Vazio. Sem forma e vazia. A terra nesse período aqui de Gênesis, ela era sem forma, não tinha formato, padrão, não tinha identidade. E ela era vazia. O que significa vazia? Inóspita, sem habitação, vazia. Esse sem forma e vazia significa caos. A terra estava um caos. E eu quero pregar hoje que muitas pessoas que estão aqui essa noite estão como a terra, sem forma e vazios. Estão vivendo um caos. Talvez a sua vida espiritual, emocional, conjugal, financeira, ministerial, ou até a sua situação física está semelhante à da terra, sem forma e vazia. Está um caos. São dias de pregar sobre isso. São dias muito difíceis. Quem aqui tem mais de 40 e 50 anos? Quem tem aqui de 40, 50 e 60? Sabe como era viver 30 anos atrás. Era gostoso o almoço de domingo, brincar na rua de bete, de pique-esconde, ir para a roça. Era gostoso ir no mercado. Tinha-se saúde, tinha-se felicidade, tinha-se um pouco de paz, de moral. A comida era gostosa. Você se lembra que dormir 10 horas da noite era coisa tarde? Passava das 10. Hoje não. Hoje nós vivemos num mundo rude, num mundo hostil, num mundo perverso, num mundo depravado. Num mundo onde os homens lá fora parecem bestas, animais, monstros. Onde assassinos, criminosos, traficantes. A praga do crack. A praga da AIDS, que deu em meados de 86. É uma coisa de louco. As doenças da alma. Doenças psicossomáticas. É a doença da alma para o corpo. A alma está tão doente que adoece o corpo. A pessoa incha, a pessoa engorda, a pessoa tem insônia, a pessoa tem falta de apetite, aumenta o apetite. Tem dor de cabeça, enxaqueca, tontura, ausência, desmaios. Tudo por conta da alma. Pessoas que têm intestino solto, intestino preso, problema na bexiga, no rim. Davi falava, minha alma está batida, sinto picada nos rins, psicossomática. Davi está tão angustiado que sentia dor no rim. E talvez você está assim, como a terra. Vamos analisar o primeiro estado da terra. A Bíblia diz que a terra estava sem forma. Talvez você está assim, meu irmão. Você entrou aqui e você está sem forma. O que é estar sem forma? Vamos dar um exemplo que a Terra foi criada como um círculo. Círculo é uma forma. Ou vamos pegar um corpo humano que tem tronco, braços, cabeça, pernas. Então tem uma forma definida. A terra não, parecia ainda uma massa, sem forma. Ela estava assim, não havia sido adornada. Talvez você entrou aqui e está sem forma. O que significa sem forma? Sem identidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é você? Da onde você veio? O que você está fazendo nesse tempo, agora? Para onde você vai? Me responde. Sem identidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui?
Para que eu trabalho? Para onde está indo o meu dinheiro? Por que eu vou e frequento o lugar que frequento? Por que eu estou me envolvendo com essa pessoa? Pastor, sinceramente, eu não sei. Sem forma. Sem identidade. Pastor Paulo, eu estou na igreja do Senhor faz 5 meses, 1 ano, 2. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei nem o que eu creio. Eu não sei nada. Isso é identidade. Eu não sei mais que hora que eu cozinho. Sei que hora que eu faço amanhã no almoço. Sei que hora que eu lavo roupa. Eu não tenho forma. Eu não tenho identidade. Eu nem sei o que eu vou fazer. Eu vou sair desse culto. Acho que eu vou parar ali, debruçar num carro, vou começar a chorar. Eu estou desse jeito. Depois de sair, vamos comer bem. Comer o quê? Eu não tenho apetite. O que nós vamos comer? Para que come? Eu não sei. Talvez você está aqui sem identidade, sem afeição, sem padrão. Se uma coisa que esse tempo moderno tem trazido na vida das pessoas é que elas não são regulares, elas não têm padrão. O que é isso? Eu não tenho hora para dormir, eu não tenho hora para acordar, eu não sei como me vestir, eu não sei o que comer. E às vezes isso vai para a fé. Eu não sei no que eu creio, eu não sei no que eu acredito, eu não sei nem como que eu oro, eu não entendo a Bíblia. Eu não sei. Sem identidade, sem uma forma. Aí alguém pergunta para você: ei, alguém pode te definir? Como que você se definiria? Eu não tenho definição não. Talvez eu seria a marmota de Jeová. Assim eu me definiria. Talvez esse é o seu quadro. Você entrou aqui, está sem identidade, sem forma, um caos. Agora, o que causou isso na sua vida? O que fez você ficar sem forma? Vou te dar um exemplo aqui. Dei ontem, vou dar hoje, mas com sentido diferente. O motoqueiro, ele compra uma moto 1100 cilindradas. Ela pode pegar quase 300 km por hora. Mas ele está na cidade, o limite de velocidade é de 60, mas como ele é rebelde, porque quem compra moto desse tipo não tem muito juízo não. Ele está andando a 110. Ele derrapa numa curva. Ele tem a sorte de cair numa rua onde o prefeito Sidney Rocha não recapeou. Está toda caroquenta, cheia de buracos, pedras e caco de vidro. Aquele cara arrasta por 15 metros no chão e o seu lado direito do rosto ele entra em choque com o asfalto. Quando vão socorrer, levam ele para a Santa Casa e diz que não teve nenhuma fratura nem nada, mas o rosto dele, pelo choque de arrastar 15 metros, é desfigurado. Ou aquela moça com o narizinho empinado, aquele cílio bem bonitinho, aquela pele mimosa, arrasta por 10 metros. Então quando alguém chega, ele está virado do lado de cá, porque não pode colocar ele do lado que ele machucou. Então está deitado do lado esquerdo, só está o direito, desfigurado na cama. Então quando a mãe vai chegar para ver o filho que caiu, a filha: isso aí é minha filha? Por que, minha senhora? Pergunta o doutor para ela. Porque ela está irreconhecível, essa não é minha filha é doce, bonita. Mas o choque dela, o acidente que ela sofreu tirou dela a forma. Ela machucou, ela lixou, ela se esfolou e ela perdeu a identidade. As lutas da vida, os traumas que você sofre, os machucados da vida estão tirando a sua identidade.
Esse casamento é tão dispendioso. Você já lutou tanto com esse marido, já brigou tanto com essa mulher, já foi tão ofendido e tão que isso está tirando de você a forma. Está te fazendo de você uma velha, doente, depressiva, irada. Está fazendo de você um velho ranzinza, rancoroso. Você perdeu sua identidade doce, polida. Você perdeu a sua qualidade de cavalheiro, de dama, por causa das lutas da vida, por causa dos traumas financeiros, vergonha, vende casa, muda de casa, vende imóvel, penhora, agiota, dívida, credor, banco, humilhação, filho, leite, escova de dente, uniforme, tudo isso vai machucando você, vai esfolando e deslizando e lixando, e vai fazendo você ser a pessoa doente que você é. Nós vamos nos tornando feios, gagás. As lutas da vida. Talvez você é uma senhora, um senhor, uma pessoa doente. Remédios, cirurgias, consultas, exames, diagnósticos. E todas essas doenças estão acabando com você. Estão tirando a sua alegria. Estão tirando o seu vigor. Estão tirando a sua saúde, a sua paz. Você não é essa pessoa que você está aí hoje. Você não era assim, você se lembra? Uma pessoa cheia de vontade, cheia de alegria, cheia de sonhos. Uma pessoa doce, uma pessoa ponderada, uma pessoa equilibrada. Agora olha só, desequilibrado, irado, doente, depressivo. Qualquer coisinha foge do barco, sai correndo, recua. As lutas da vida vão te machucando. Mas se eu for por uma vertente teológica, o que causou a terra? A terra estava criada. A queda de Satanás dá com ímpeto sobre a terra e deixa ela um caos. Talvez é o diabo, Satanás. Satanás vem matar, Satanás vem roubar, Satanás vem destruir. É o diabo. Satanás odeia você. Satanás quer sua alma. Satanás quer seus filhos. Satanás quer te desfigurar. Satanás quer te amputar. Satanás quer te deixar num leito doente. Satanás quer te mandar para o hospital. Satanás quer tirar a tua vida. Satanás quer a tua alma. Não brinque com o diabo. Satanás joga pesado. Talvez é ele, não é a moto, é ele que pegou você e está esfregando de um lado ao outro, machucando, desfazendo, deformando você. O diabo não gosta de ninguém. O diabo não ama ninguém. O diabo não quer o bem de ninguém. E eu vou dizer, a criatura que ele mais odeia na terra é você. A entidade que ele mais odeia na terra é a igreja. E talvez esse casamento tempestuoso, essa depressão, essa doença é fruto do inferno, é fruto do diabo. Talvez ele entrou. Talvez ele está agindo e você não está nem vendo. Você já viu quem foi para a roça aqui, andou a cavalo, mato? De repente você descobre uma coceira, tem um carrapato desse tamanho. Só que ele entrou pequenininho, você nem viu. Você viu só quando ficou aquele grão de feijão. Ele está ali faz 3 semanas, chupando o teu sangue, deixando você com febre, ferindo tua carne. É assim que Satanás entra, sem que você perceba.
sorrateiramente, furtivamente. Ele entra no teu casamento, ele entra no teu lar, ele come as suas finanças, ele leva seus filhos a drogas, ele te deixa doente, ele te deixa possesso, ele te deixa atordoado e ele suga a tua força, ele mina a tua força, ele vai sem que você perceba até que o mate. Pode ser o diabo. A Bíblia diz que ele tenta os santos de dia e de noite. Ele não descansa. Talvez você é vítima de Satanás. Talvez os teus filhos são vítimas do diabo. É o diabo que está drogando o teu filho. É o diabo que está levando a sua filha para ir para a cama com outro. É o diabo que está tirando teu filho da presença de Deus. É o diabo que está esfriando a tua família. É Satanás que entrou nesse casamento. Não subestime o diabo. Talvez o diabo não fez isso aqui não. Talvez ele que está pilotando a moto. Só que amarrou uma corrente com você na ponta. Quem se lembra daquela menina numa Pajero, na estrada de Ribeirão Preto, que ficou presa, e ele andou 40 quilômetros com essa mulher lixando? Quem lembra, levanta a mão. Talvez Satanás estava dirigindo essa Pajero, e talvez você ficou preso de fora, enquanto ele acelerava e machucava você, sem dó, sem escrúpulo, sem piedade, sem compaixão. Assim é o inimigo das nossas almas. Satanás, ele rouba, ele mata, ele enferma, ele divide, ele destrói. Ele é o seu maior oponente. Ele é o seu grande inimigo. Ele não te suporta. Ele não pode ver você. Ele te odeia 24 horas. Ele está planejando algo para acabar com você. Ele jamais quer o seu bem. Ele nunca vai querer o seu bem. Ele odeia você, porque você é imagem e semelhança de Deus. Se você não vigiar, ele entra e ele mata. Se você der uma brecha, se você deixar de orar para os seus filhos, se você der liberdade aos seus filhos, ele os destrói. O que tirou a forma da terra? A queda de Lúcifer compreende outra coisa: pecado. Teologicamente, o primeiro pecado não ocorreu na terra, ocorreu no céu. Antes de Adão e Eva pecar, Lúcifer tinha pecado no céu, se rebelando contra Deus. E de querubim ungido passa a ser Satanás, inimigo de Deus. O pecado, a rebeldia de Lúcifer, o leva a ser jogado na terra, levando ela a ser um caos. Segundo essa vertente que eu estou te dizendo. Sabe o que deixa sem forma e vazio? Sabe o que tira a forma do camarada? O pecado. Onde tem diabo, tem pecado. É o pecado que deixa o homem feio. É o pecado que deixa o homem amargo. É o pecado que deixa o homem depressivo. É o pecado que desfigura o homem. Pode ter certeza que por trás disso tem pecado. Pode ter certeza que por trás disso tem imoralidade, tem dinheiro sujo, tem intriga, tem fofoca, tem soberba, tem ganância, tem rancor. E não tem coisa que destrói mais o homem do que o pecado. Não tem coisa que mais tira ele da forma original, imagem e semelhança de Deus, do que o pecado. Veja só. A palavra do Senhor diz que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. O homem tinha perfeição moral. O homem era perfeito,
Fejo, ele tinha a imagem e a semelhança, a forma de Deus. Quando Adão peca, o homem perde a imagem e perde a semelhança de Deus em partes. O homem perde a sua forma por causa do pecado. Deixa eu te perguntar algo. Você está sofrendo. Você está em crise, numa crise aguda. Você está talvez como eu preguei até agora. Você já avaliou a sua vida para saber o que você está fazendo? Tem alguma coisa errada que você não corrige? Está bebendo escondido? Fuma? Assinou lerite falso? Entrou num financiamento sujo? Está ligando para a mulher do outro? Está consultando a pornografia todo dia antes de dormir? Será que não é isso? A porta que o inferno está entrando na tua casa? Tem objeto roubado na tua casa? Não perdoa a sogra? O genro? A tia? O pastor? Sem forma e vazio. Como era a terra? Primeiro, a terra estava sem forma. Não tinha identidade, formato. Depois a terra estava vazia. Não havia criatura, não havia peixe, réptil, homem, árvore, passarinho, casa, governo, cidade. A terra era vazia. Talvez você entrou aqui e está assim também. Sem identidade. Mas também está vazio. Talvez você é uma pessoa vazia, minha irmã. Talvez você é uma pessoa vazia, meu irmão. Vazio de quê? Vazio é sem conteúdo, sem nada dentro. Talvez você entrou aqui, está sem alegria. Vazio de alegria. Talvez você entrou aqui e está vazio de felicidade. Talvez você entrou aqui e está vazio de força. Talvez você entrou aqui e está vazia de bondade. Vazio. Talvez está vazio de sonhos. Vazio de motivação. Talvez está vazio de amor. Talvez está vazio do Espírito Santo. Exatamente o oposto de Efésios 5:18. Talvez está vazio de paz. Vazio de fé. Está vazio de esperança. Talvez está vazio de Deus. Talvez se tornou uma mulher vazia que você conversa, não tem conteúdo, não tem nada para ensinar. Se tornou uma criatura imprestável, sem valores, vazia. Talvez é a sua realidade. Só que a lei da física cumpre em você. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se está vazio de alguma coisa, tem que estar cheio de outra. Talvez está vazio de paz, está vazio de amor, mas talvez está cheio de ódio. Talvez entrou aqui uma pessoa cheia de ódio, cheia de ira, cheio de sensualidade, cheio de rancor, cheio de vingança. Talvez entrou que está cheio de ressentimento, cheio de mentira, cheio de depressão. Talvez está cheio de medo, cheio de pânico, cheio de pavor, cheio de desespero, cheio de amargura, cheio de vícios. Vazio da graça de Deus. Você não está se sentindo assim? Meu Deus, olha o que eu tenho falado. Nada com nada.
conversa fiada, futilidade, vazio. E nós estamos vivendo a trágica história de crentes vazios, cristãos sem esperança, cristãos sem fé, cristãos sem poder, cristãos sem alegria, cristãos sem vida, cristãos sem entusiasmo, sem viço, pessoas sem qualidade. Talvez você é uma dessas que entrou aqui vítimas. Talvez você está assim, um caos, destruído, sem identidade, depressivo, doente, sem vida, sem esperança. Desajustado. Feche os seus olhos agora, 5 minutos, curva a sua cabeça. Você vai fazer uma avaliação da sua vida agora. Se você é essa pessoa. Você vai avaliar toda a sua vida. Pelo amor de Deus, seja sincero agora. Você não tem nada que esconder de ninguém. Faz uma avaliação. Se você está assim. Pergunta para Deus. Ó Espírito Santo, mostra nosso coração, mostra nosso estado para que sejamos curados, mostra nossa condição. Ó Espírito de Deus, tira todo o bloqueio que ainda está nos corações, que eles se quebrantem, sejam movidos pelo Teu Espírito. Amém. Olhe para cá agora. Esse era o quadro da terra. Talvez teve tanta coisa que eu não falei, mas o Espírito deve ter falado ao seu coração. Talvez você é uma pessoa que chegou aqui e está assim. Eu estou assim, pastor, eu não sou a mulher que eu queria, eu não queria ser como eu sou, pastor, mas eu sofri tanto, tanta dor, tanta luta que eu me tornei essa mulher, pastor. Pastor, esse homem que o senhor está vendo não queria estar assim, essa pessoa incapacitada, rancorosa, doente. Não, pastor, mas o senhor não sabe, não tem ideia o que eu passei, foi tanta coisa me causou isso. Talvez jovens a mesma coisa, pastor, eu caí tanto, eu pequei tanto, eu errei tanto, que eu fiquei uma pessoa com medo, amedrontada, receosa, eu perdi a força, a luta, o sonho, porque eu apanhei demais do pecado e do diabo, então eu não sou mais aquele menino que o senhor conheceu, aquela moça, porque eu estou sem forma, eu estou vazio, eu estou irreconhecível, pastor. E o pastor, eu estou com medo de mim, eu estou com medo dessa pessoa. Você já viu aquelas pessoas bem, quando eu dormir, tranca o quarto. Eu tenho medo de acordar e pegar uma faca. Eu tenho medo de tomar umas 15 pílulas e morrer. Eu tenho medo de sumir e entrar debaixo de um carro. Talvez você está assim. Só uma maneira de você ser restaurado. Só uma maneira de você recobrar forma. O plano original de Deus para o homem.
Só tem uma maneira de você ser cheio e sair desse vazio. Olha só. Deus viu que a terra estava sem forma e que ela estava vazia. Deus viu que estava um caos, quer foi causado pela queda de Lúcifer, quer não. Viu que a terra estava feia, sem identidade, sem habitação, vazia. E Deus não se conformou com o estado da terra daquele jeito. E por sua misericórdia e amor, Deus disse: haja luz. E houve luz. Haja oceanos, expansão, animais, e houve. Então Deus, com a sua palavra enviada dos céus sobre a terra, trouxe forma à terra. Da mesma maneira, Deus, vendo o seu estado, ou vendo a raça humana debaixo do pecado, da condenação, da ira, a raça humana toda suja, a raça humana doente, a raça humana sem forma, lá dos céus, envia a sua palavra, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele desce na terra, ele dá novamente forma ao homem. A palavra de Deus, o verbo de Deus, o Filho de Deus, é a única coisa capaz de dar forma a você. Jesus Cristo. Então Jesus chega até a prostituta morta e doente: filha, vai, não peque mais. Até o leproso ser limpo, até o cego veja, ao paralítico levanta a sua cama e anda. E aos pecadores ele diz: estão perdoados os seus pecados. 2000 anos veio nessa terra, oh meu irmão, a palavra de Deus chamada Jesus, para trazer forma a você novamente. Jesus veio te dar uma identidade, Jesus veio restaurar você, Jesus veio dar forma na sua vida, Jesus veio tirar todo o esfolado do teu rosto, Jesus veio te fazer novamente ter forma. Primeiro vamos para a palavra. Pela palavra de Deus, ele traz forma. Quando ele diz haja, a palavra criou, trouxe vida. Só a palavra de Deus tem condição de te dar forma. Você precisa ir para a palavra. A palavra de Deus pegou o caos e trouxe forma. A palavra de Deus pegou o caos e trouxe identidade. A palavra de Deus pegou o caos e trouxe formato. A palavra de Deus é a única força que pode dar ao homem novamente identidade. Vá para a palavra. Há promessas para a tua família na palavra. Há promessas para o teu corpo na palavra. Há promessas para a sua santidade na palavra. Há promessas contra a depressão, contra a doença, há promessas para o casamento, há promessas para os filhos, há promessa para a família. Vá para a palavra. A palavra que diz: não temas, eu sou contigo. A palavra que diz: minha alma está pegada ao pó, depressão, mas vivifica-me segundo tua palavra. A palavra tira a depressão. Pecado: ordena os meus passos na sua lei, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Nenhum pecado pode ser mais poderoso que a palavra em você. Minha família está perdida, usa a palavra. Atos 16:31, crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa, tu e o teu marido, tu e a tua esposa, tu e os teus filhos. Crê no Senhor, vá para a palavra. Vá para a palavra, consulte as escrituras, leia as escrituras, medite nas escrituras, decore as escrituras, devore as escrituras, ore pelas promessas, creia nas promessas, se aproprie das promessas. Meu Deus do céu, vá para a palavra. Quem disse que o estado que você está é a palavra final? Talvez tenha um monte de jovem desencorajado, Jonathan, Mateus, desencorajado.
Josué capítulo 1:8, não te mandei eu ser forte, corajoso, porque eu te farei herdar a terra que aos seus pais eu prometi. Ser forte, não te pasmes, nem te espantes. Deus está dizendo, não foi eu que mandei, não te mandei eu, não foi eu que mandei. Se foi eu que te chamei, eu que te escolhi detrás das malhadas, eu que te ungi rei, então vá. É Ele que ergue o pobre e o necessitado do monturo esterco e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Pai de órfãos e juiz de viúva é Deus no seu santo trono. A palavra. O que dá forma ao homem? Quem que é a palavra? Jesus. Presta atenção, a terra sem forma e vazia, e Deus fala, haja. A palavra de Deus desce na terra, traz forma. A palavra de Deus é Jesus, que desceu do céu à terra para trazer forma. Eu vou te dizer o que traz forma ao homem através desse versículo. Você vai me ajudar, eu começo, você termina. Porque Deus amou o que traz forma ao homem é o amor de Deus, dando seu filho para morrer por nós. É o amor de Deus. Eu quero dizer, não tem ninguém aqui essa noite que Deus odeie, que Deus não queira nada. Deus ama você, e esse amor que te dará forma é o cuidado que Ele tem, é a graça, a misericórdia. O amor de Deus enviando o seu filho, dando forma. Quando eu sei que sou amado, quando eu sei que a graça de Deus repousa sobre mim, quando eu sei que os meus pecados foram levados naquele madeiro, quando eu sei que eu sou declarado legalmente justo diante dele, logo eu tenho forma. Qual que é a forma, pastor? Fala logo. Antes, sabe o que você era? 1 0 à esquerda. Alguns 2 zeros à esquerda. Alguns mais imprestáveis, 5 zeros à esquerda. No meu caso. A Bíblia diz que Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqueles que não eram povo, mas agora são povo. Agora tendes voltado para o pastor e bispo da vossa alma. Você agora tem uma filiação, você agora tem uma paternidade, você agora tem uma cidadania. Você sabe de onde veio, veio da vontade de Deus. Você sabe quem é, filho de Deus. Você sabe para onde vai, vai para o reino dos céus na eternidade. Você agora tem uma identidade. É, pastor, mas todo mundo tem uma identidade e tem que ter um registro. Aqui na terra eu tenho um registro de cartório. Não tem problema. A Bíblia diz que você não está nem no cartório, nem no primeiro, nem no segundo tabelião. Você está registrado no céu, no livro da vida, nas palmas da mão de Deus. Agora, mas estou com identidade, mas estou vazio ainda. Então tá, vamos voltar para Gênesis. Então é o amor de Deus, é o Filho de Deus, é a palavra de Deus. Vá para a palavra, vá para as promessas, recorra ao Filho de Deus. Jesus, eis-me aqui. Meu irmão, quem que é aquela mulher prostituta? Uma Zé Mané, uma ninguém, um sem forma, vazia. Estava lá na ressurreição de Cristo, está lá no céu com Cristo, está coroada de glória, tem uma identidade. E o leproso, um desempregado, solitário, e o endemoniado gadareno, sem tomar banho, todo sujo, encorrentado, morando num cemitério, virou missionário, ganhou uma identidade, ganhou uma forma. Jesus traz forma, Jesus dá identidade, Jesus te dá valor, você vale muito para Ele. Vazio. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a superfície. Ou seja, não havia lugar para o Espírito repousar. Ele ficava pairando, ele ficava à mercê. Não havia morada para o Espírito, ok? Então a Bíblia diz que Deus manda Moisés construir um tabernáculo para Deus habitar na terra. Posteriormente Ele manda Davi
que passa Salomão para construir um templo onde Deus habitaria. Assim, depois que Deus dá forma à terra, agora a terra tem forma, luzes, vegetais, peixes, a palavra trouxe forma. Agora o Espírito pode habitar na terra, porque ela tem forma. Então Deus manda fazer um tabernáculo e um templo para Deus habitar. Depois que Jesus vem na tua vida, depois que Ele te converte, salva você, perdoa os seus pecados, escreve o teu nome no livro da vida, livra você da ira vindoura. Depois que Deus vem a você e te dá identidade, agora, Atos 17, o Altíssimo não habita mais em templos feitos por mãos, não habita no tabernáculo, não habita no templo, agora Ele habita em vocês. Vós sois santuário do Deus vivente. Depois que Ele dá forma em você através da palavra, agora Ele te enche do Espírito Santo, Ele te enche da virtude de Deus, Ele te enche da graça de Deus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Você não precisa ser mais vazio, não precisa estar vazio. O Espírito Santo habita em você. Ele pode habitar em você. Ele quer habitar em você. Paulo vai dizer, e não vos embregueis com vinho, que é a dissolução. Agora, sejam cheios do Espírito. É o Espírito Santo que pode encher. O Espírito Santo é o quê? O Espírito é santo, o Espírito é justiça, porque o Espírito é Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus é o quê? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Yahvé Shalom, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é luz. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de amor. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de paz. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de justiça. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de santidade. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de ousadia, intrepidez, força, ânimo, fé, coragem. Assim Deus deu forma à terra, e assim Deus encheu a terra. A palavra de Deus, da boca de Deus, trouxe forma, e o Espírito de Deus habitou sobre a terra. Assim, para aquele que entrou aqui sem forma e vazio, meu irmão, é o poder do Evangelho, é o poder da palavra, é o Senhor Jesus que te dará identidade, é Jesus que trará forma, é Jesus que escreverá o teu nome, é Jesus que curará suas feridas, é Jesus que perdoará os seus pecados, e Ele te encherá. Para você que está vazio, o Espírito Santo está aqui para te encher de paz, não mais rancor, não mais ódio, vingança, imoralidade, não mais depressão e ansiedade, mas vai se encher você de paz, vai encher você de fé, vai encher você de amor, vai encher você de graça, vai encher do poder do Espírito Santo, vai encher de ousadia, vai encher de pureza. Veja Jesus andando aqui então. Jesus está passando por cada um desse corredor e está estendendo a mão. E Ele está dizendo: filho, filha, eis que te dou forma hoje. Eis que perdoo os seus pecados, curo suas feridas. Eis que te dou um novo nome. Eis que te dou uma identidade. Perdoado pela graça. Agora Tiago, eleito de Deus, escolhido, salvo, filho, herdeiro. Você tem uma forma. Eu estou vendo, parece que aí na testa de alguns um selo. Nesse selo está escrito cidadão do céu.
pátria celeste. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Nós não éramos nada, éramos lixo, monstros, éramos nada. Hoje somos filhos do Rei, imagem e semelhança de Deus. Você não é uma senhorazinha doente, você é uma serva de Deus, irmã Lúcia. Vocês são filhos do Rei. Hoje vocês são príncipes. Vocês são reis, sabia? Nas suas veias corre o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Vocês são filhos de Deus. Agora, não é o rancor que tem que dominar esses corações. Não é o ódio. Não é a indiferença. Não é a depressão, não, irmã. Não é a amargura. É o amor de Deus. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Você tem forma. Você tem identidade. Você é meu filho. Talvez você está caído ainda, ele está olhando, você não está vendo o pé dele aí no chão, não. Ele está dizendo, levanta, erga-se. Talvez aquela dor aguda, você não está sentindo essa mão quente dele? Ser curada desse mal, filha. Você está sentindo, escutando as mãos dele quebrando as correntes? Tirando você do cativeiro. Jesus está dizendo assim, por que está deprimido ainda? Eu levei a depressão na cruz. Por que está com medo? Eu venci todos os seus adversários. Não tem nenhum de pé. Eu matei todos. Eu venci todos. Eu ganhei de todos. Por que vocês estão se sentindo solitários? Vocês têm um pai agora. Aleluia. Glória a Deus. E vocês não estão mais vazios. Vocês estão cheios da graça. Descansa nessa graça agora. Meu Deus do céu, desfrute desse momento. Desfrute de cura nos seus ossos, nos seus nervos. Cura na sua alma, na sua mente. Perdão e remissão de pecados. Reconciliação. Só você olhar para Jesus. Olhe para a cruz. Olhe para aquele sangue derramado. Olhe para o perdão de Deus. E olhe para a extensão, largura e profundidade do amor de Deus. Sabe como eu encerro? Olhe para cá. Eu vejo você e vejo a Trindade participar. A Trindade agindo em conjunto. Agora você é feito à imagem de Deus. Através da palavra de Deus, Jesus, e cheio do Espírito Santo. A imagem de Deus, através do verbo de Deus, Jesus, e cheio do Espírito de Deus, o Espírito Santo. É isso que você é. Glória a Deus nas alturas. Agora você está pronto para fazer a obra dele. Eu queria tanto que você descansasse nisso. Ele mandou o Filho descer do céu, se encarnar. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, de servo. Ele se tornou homem, desceu aqui para entregar a vida por você, para te dar forma. Você é amado de Deus.